Oi, 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 oi. Boa noite. Hoje a gente tem uma conversa super importante. Segunda-feira nós completamos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um marco, um outro entendimento que foi introduzido na nossa legislação, na nossa Constituição de 1988. Um outro entendimento de infância, né? Criança e adolescente como sujeitas de direitos. A gente sabe que tem muito para avançar, sobretudo para superar as desigualdades, mas esse avanço nesse entendimento foi super importante, porque traz um novo paradigma. Oi, 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 tanta gente linda chegando aqui. BH pela infância, Luísa maravilhosa, que apresentou a monografia dela essa semana sobre violência obstétrica, mulheres negras, necropolítica. Depois a gente tem até que combinar de fazer um papo, né, Luísa? Super importante o assunto que você trabalhou. Jane, Marisa, Elaine já chegou. Vou te adicionar já já, Elaine. Conta aí pra mim, gente, de onde vocês estão falando. Quinta-feira à noite, 8h30. O que vocês estão arrumando aí? Todo mundo querendo conversar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E hoje a gente vai trazer uma pessoa super especial para conversar com a gente, que é a Elaine Rocha. Ela é mãe de 3 meninos. Eu sou mãe de 3 meninas e ela é mãe de 3 meninos. Ela é técnica em enfermagem, é uma articuladora social, super ativista pela causa das crianças, adolescentes. Também participa de um grupo de mulheres lá na Vila Estrela, que é onde ela mora. Ela tem uma atuação comunitária muito bacana também, ali no Morro do Papagaio. É uma lutadora, já foi conselheira tutelar. E ela vem conversar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Como nós fizemos nosso teste hoje mais cedo, colocar a realidade mesmo, né? Como eu disse, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe um grande avanço, um marco, né, no entendimento jurídico, legal. Guardando, conectando. Ei, Poli, boa Oi, boa noite. noite, querida, bem-vinda. Obrigada. Boa noite para todo mundo aí. Que linda sua sala aí, tá parecendo um céu ensolarado. É uma lojinha que a minha mãe tem, a minha irmã, e a gente tem uma lanchonete pequenininha e uma mini lojinha. Ai, que ótimo. Ô, Elaine, muita alegria te receber aqui. Você tem uma vivência muito bacana para compartilhar com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Primeiro, boa noite, né? Eu que agradeço a oportunidade aí de participar, falar um pouquinho da minha experiência de conselho, né? Eu sou Elaine Rocha, eu tenho 37 anos, sou mãe de 3 meninos, moradora de uma comunidade menorzinha, que parece uma cidade de interior, dentro do aglomerado de Santa Lúcia, que é o Morro do Papagaio, né? E venho de família, essa questão de trabalhar o social, de buscar os direitos mesmo, né, dos moradores de periferia, de comunidade, moradores negros. A minha família é uma família centenária aqui na comunidade, e ajudar quem precisa de ajuda vem uma coisa de criação mesmo. Uhum. E quando eu fui para o conselho, foi uma experiência única para ver de que maneira eu poderia ajudar mais os adolescentes, né, e as crianças aqui da minha comunidade. Conhecer um pouquinho mais os direitos para poder ajudar a garantir
de verdade isso. E o processo, né, para ser conselheiro tutelar é super extenso, né? Tem várias etapas. Nas últimas Verdade. eleições, a gente ajudou a fazer campanha para você. A gente sabe da importância que é termos conselheiras e conselheiros tutelares, realmente defensores dos direitos humanos, né? Tá uma onda muito forte, né, de fundamentalismo, até eu diria, e que, no fundo, não protege tanto assim, né, os interesses das crianças. Então, foi um movimento bacana que teve na cidade de identificar pessoas realmente comprometidas. Eu tenho uma querida amiga que é a Vanessa Beco. Lá do Morro das Pedras, A gente não se conhece pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito, tenho familiares lá, muitos amigos lá, e que, assim, eu acho que lá foi uma ótima escolha. Vai garantir mesmo, de verdade, porque ela conhece a realidade. É esse o diferencial, né? De quem conhece as dificuldades do território realmente, daquele que está lá, né, bem distante, atrás de uma mesa, tentando criar políticas públicas para aquele público sem conhecer a realidade. Exatamente. Né? A gente vai fazer uma conversa também com a Vanessa no próximo sábado. Ótimo, parabéns. Eu vou estar agarrada aí, porque é muito bacana esse movimento, viu? Tem gente aí, ó, com você. Seus meninos estão aí com você também agora? Não. Meus meninos só tô com o meu mais velho aqui. Os gêmeos foi para casa do pai hoje, que amanhã o pai tá de folga, né? E volta no domingo. Eu tô quase solteira. Porque o mais velho vigia dobrado. O mais velho tem qual idade? Ele fez 17 semana passada. Super adolescente, né? Super adolescente, Essa fase é bem complicada, mas graças a Deus eu tenho tranquilidade com ele, entendeu? No contexto, assim, de orientação, de entender e saber o que é certo e o que é errado. Ele tem o livre-arbítrio sabendo das consequências, né? E das dificuldades e de como que é uma rotulação desde quando a gente nasce dentro de periferia. Exatamente. Então ele tem que fazer por onde mudar esse contexto, mudar a visão das pessoas, né, já nessa adolescência. Mostrar para as pessoas que aqui dentro tem coisas boas e coisas ruins, como em qualquer lugar, mas que tem pessoas que fazem a diferença, né, e que é um lugar bom de se viver. Exatamente. E tem também um estigma, né, Elaine? Até dessa questão da adolescência em si, né? Eu acho que esse novo olhar e essa visão que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz também, né, de além da garantia de direitos das crianças e adolescentes como cidadãs e cidadãos de direitos, uma visão também de autonomia dessas crianças, né, e dos adolescentes, de uma escuta, né? Desde que eu me tornei mãe, eu procuro, assim, entender muito disso, né? Dessa questão da comunicação não violenta, né? Do respeito mesmo à individualidade da criança, dela manifestar suas opiniões, de fazer escolhas, né? O nosso papel de orientação. E aí tem toda uma carga, né? Nos adolescentes, né? Muita gente usa essa palavra aborrecente, né? Que eu acho que já cria um estigma. E aí, eu estava conversando com a minha mais velha aqui, que tem 13 anos, está na adolescência. Está na fase boa aí. E aí ela falou assim, mãe, você acha que eu sou aborrecente? Eu falei assim, não, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que tem muito uma dificuldade, na verdade, da sociedade em geral em se comunicar com o adolescente. E aí coloca essa palavra, porque não garante dignidade, não garante autonomia, e a gente quer pessoas que sejam questionadoras mesmo, né? Que reivindiquem seus direitos. E aí, essas pessoas muitas vezes são vistas como chatas, aborrecidas, porque não querem ceder um padrão que está sendo imposto a elas. Aí eu falei com ela, você é minha amorecente.
Aí eu Essas não são falo fases nada, eu falei assim, acho que eu complicadas. acabei de inventar essa palavra. E é bom, esse diálogo é bacana, né? Isso é muito importante. É claro que tem momentos que a gente vai limitar, porque é preciso. A criança e o adolescente, ele pede limite, né? A gente tem que entender aí. Existe o corrigir, né? De agredir, a diferença disso aí. São essas coisas que no dia a dia a gente tem que saber trabalhar as diferenças, né? E muitas das vezes a gente vê assim, ah, mas meu pai fez assim. Mas se fosse uma coisa boa, não tinha ficado marcado com esse sentimento aí de mágoa. Então, a gente Exatamente. precisa fazer diferente, né? Fazer diferente no contexto assim. Precisa ter limite, precisa corrigir, precisa orientar e tudo, mas vamos buscar outros métodos, né? Vamos buscar Uhum. outros sentidos aí para esse tipo de situação ou conflito que está sendo no momento, porque já existe assim confusões demais por causa dos hormônios, período de transição para o adolescente, essas coisas todas. Então a gente tem que compreender que a gente passou por essa fase, alguns não foi uma fase bacana, mas a gente pode proporcionar para os filhos da gente, para as outras pessoas também, uma fase mais gostosa, né? Porque a fase de ser criança é maravilhoso. Agora, de adolescente, ela já é conflitante no geral. Piorou se não tiver o É, diálogo. a gente está Assim, se descobrindo também, né? Reafirmando a nossa identidade, as nossas opiniões mesmo, nosso senso verdade. crítico, né? Então é uma fase Uhum. mesmo de transição. E como toda fase de transição também tem suas crises, né? E eu acho que quando Isso. isso é acolhido, né, com amor, com entendimento, com diálogo, que Com infelizmente é o respeito, que né? está faltando muito, né? Principalmente para as crianças e adolescentes que estão mais vulnerabilizados, crianças Uhum. negras, indígenas, crianças com É, deficiência, né? Às vezes falta esse olhar mais individualizado. E aí o que eu verdade. acho mais legal, né, da profissão de conselheira tutelar, que você tinha comentado antes, é Uhum. justamente esse enraizamento no território, de conhecer essa realidade, de saber, de sentir muitas vezes na pele, né, como que essas vulnerabilidades atravessam a vida. E também uma Isso. questão que eu acho que é muito pouco falada, a questão também da solidariedade, né? Porque da mesma forma que tem as dificuldades que atravessam, tem uma sabedoria também para lidar com isso, para resistir, e que eu acho que uma conselheira tutelar, quando ela defende esses valores, né, de direitos humanos e realmente garantia de direitos, inclusive das famílias, né? Porque quando a gente quer cuidar bem das crianças, a gente precisa cuidar bem das famílias delas, né? Falou o ponto principal. Exatamente. E aí, quando tem essa visão e esse comprometimento, é uma parceria muito bacana, assim, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso mais. Assim, deixa eu só cumprimentar algumas pessoas que Não, entraram aqui. tranquilo. Tem presenças ilustres aqui, ó, Luciana Boatê. Boa noite, querida. Marisa, Jane, você já cumprimentou aí a Cléria, né? Sua A Cléria, amiga. a gente estudou junto, Gente, se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar comentários. A gente vai interagindo aqui. Deixa a Elaine falar um pouquinho agora. é. O mais difícil é falar. Não. Fazer, pode me chamar que eu tô dentro. Na realidade, como eu disse no início, eu já venho trabalhando o social na minha comunidade, né? Eu não gosto de falar o social. Eu venho tentando ajudar em todas as maneiras. Não só com uma cesta básica, um alimento, entendeu? Um biscoito, um leite, mas a minha família trabalha muito a questão de melhoria. Quando você melhora o lugar, a autoestima das pessoas mudam. E aí, na época, há uns 20 anos atrás, a minha comunidade não tinha todos os direitos, assim, né, garantidos de água, luz, né, esgoto, essas coisas. E a minha família começou a buscar isso através de associação e sem associação, e eu fui caminhando junto. Então, a gente já tem aquele costume de, nossa, a época de chuva era um desespero, né? Vamos lá, porque tem que tomar cuidado, porque tem barranco descendo. E Uhum. daí foi.
e, querendo ou não, as coisas mudam, né? Vão evoluindo. Hoje, graças a Deus, a minha comunidade ela tem asfalto, está ainda em transição de becos virarem ruas, essas coisas assim. Para a gente é uma evolução, para algumas pessoas é um pouco de tristeza, porque tem as questões do desapropriamento, né? E aí o reassentamento não é naquele espaço de casa, essas coisas, é num predinho, onde tinha aquela história, aquela raiz lá do meu quintal, meu cachorrinho, meu bichinho. Isso hoje é limitado. E a gente vê no dia a dia buscando, precisava de entender mais um pouco como que funcionava, né, o sistema municipal, né, os órgãos municipais, essas coisas, para poder tentar ajudar mais. Fomos para Conforça, OP, buscando mesmo as melhorias que os órgãos públicos têm que fazer, não é favor. Exatamente, E aí, é direito, um né? belo dia eu vi um cartaz dentro do CRAS aqui, falando sobre inscrição para o Conselho Tutelar. Cheguei em casa e falei, mãe do céu, vamos tentar esse negócio? E tem pessoas na comunidade que têm um bom trabalho, eu conheço de anos, têm um bom conhecimento, mesmo sem estudo. A experiência deles na minha vida faz muita diferença. E eu procurei conversar com mais umas 2 pessoas sobre essa intenção de Conselho Tutelar, e eles me apoiaram e eu fui. A minha comunidade me apoiou, graças a Deus. Outras pessoas de fora que me conheciam também me apoiou, né? E eu consegui o primeiro mandato. Cheguei lá sem saber nada, porque eu sou da área da saúde. E pegar aquele ECA, começar a ler para fazer provas, né? Para todo o processo seletivo, que são muitas etapas. Todo mundo acha assim, chegou, entrou, teve eleição, entrou, não. Antes disso, você passa por muitas etapas. É claro que durante o processo tem algumas coisas a melhorar e algumas coisas que deixam a desejar mesmo, mas isso é normal, né? Em vários locais, em vários processos a gente vê isso. E eu consegui, entrei com uma turma bacana, algumas pessoas que já tinham experiência aí de conselheiro, e a gente foi se orientando e se ajudando ali no dia a dia. Fez uma diferença? Fez enorme para a minha vida como mãe, como pessoa, como moradora de comunidade, e para poder ajudar dentro do que eu já ajudava, e as pessoas que estavam ao meu redor, e a gente compartilhou e compartilha até hoje essa experiência. Uma coisa que eu acho um pouco complicada é a questão das políticas públicas, quando são criadas, falam que é para criança e adolescente. Eu sempre, em reuniões de rede de proteção, eu sempre colocava que a gente tinha que buscar ver a individualidade do território. E antes de aplicar qualquer medida de proteção, eu tinha que entender e ver, né? Toda história tem 2 lados, né? Tem 2 versões, todos os fatos, né? Tem 2 lados, tem 2 versões, e se pensar bem, até uma terceira. Sim. E eu ia procurando mais esse contexto da terceira. Eu aprendi na enfermagem um atendimento humanizado, e eu não estou para julgar, eu estou ali para auxiliar, para tentar orientar e para ajudar a passar por aquilo ali e vencer que não aconteça. Então eu ouvia muito o lado da denúncia, mas eu procurava entender o contexto daquela pessoa que foi a denunciada. Por que aqueles fatos aconteciam? O que estava acontecendo ali dentro do núcleo familiar? É onde eu falei com você. A gente não consegue tratar e cuidar de criança e adolescente se a gente não trata do núcleo familiar. Exato. Então é uma questão de um todo, é o principal. Porque, principalmente em periferia, a gente já vem com coisas de família, de geração. É uma coisa cultural, uma coisa territorial, entendeu? E a gente precisa trabalhar isso tudo, mas para você trabalhar, você precisa entender. Então, vamos ouvir, vamos buscar, vamos procurar mais informações, e juntando isso, você consegue fazer um trabalho para que amanhã tenha um resultado bacana. Sozinho nunca, sempre com a rede, sempre com as pessoas ali que estão para poder te ajudar a tratar essa família. É um pouco complicado, porque a rede de proteção hoje do município, não é falando mal, mas ela não tem uma estrutura real para a demanda que a gente atende. Né? Tanto na saúde, quanto na educação, quanto no CREAS. Eles não têm uma estrutura, né, para dar suporte realmente para essa família da maneira que a família precisa. E quando fala assim, vamos criar políticas públicas. Como que eu vou criar políticas públicas se eu não sei a realidade das pessoas?
Eu sei a minha que eu vivo e algumas coisas que eu vejo em jornal, em revista, essas coisas. Então, eu acho que muito antes de se pensar criar políticas públicas dentro do direito da criança e do adolescente, a gente tem que procurar conhecer o território, conhecer a realidade das famílias ali, entendeu? A realidade cultural daquele local. E as políticas públicas têm que ser criadas no meu modo, no meu pensar e na minha vivência, experiência de 4 anos, por território. E não única. Não única. É ir lá em campo, procurar, conversar, ver as reais necessidades. Eu não falo só o CRAS, porque só o CRAS também, às vezes, ele tem uma área tão grande de abrangência, como o centro de saúde também, que fica complicado fazer um diagnóstico, sabe? Mas teria que ter um contato mais direto com as pessoas, com a família, não só pelos serviços, né, públicos, que é direito, saúde, educação, o social, mas juntar isso com uma outra pesquisa mais próxima, com um contato mais próximo desde o território, antes de criar. Antes de fazer. Esse é o meu pensamento, e dentro dessa experiência de 4 anos, a gente viveu muito dentro disso. A dificuldade de ter algo no território onde a gente pudesse colocar aquele adolescente, trabalhar aquela família, a ponto da gente ter necessidade de buscar parceiros fora da rede para poder ajudar no decorrer. Sim. Entendeu? Das aplicações de medida, do acompanhamento que a gente fazia. Então, é pensar muito antes e observar mesmo, mais perto, mais próximo, os territórios. Não só nas periferias, nas comunidades, mas nos bairros também, né? Sim. Nós vamos colocar aí nas áreas nobres, porque cada local tem a sua necessidade específica. Né? É dentro disso o meu pensamento aí. Oi, Elaine. Você sabe, assim, que eu comecei meu ativismo na questão da assistência ao parto e nascimento. Aí eu me identifiquei muito quando você falou, né, que trabalha na enfermagem, na saúde, isso, com uma atenção humanizada. A minha luta, assim, desde quando a minha maior, que está com 13 anos, nasceu, foi por causa do nascimento dela que eu entrei para essa luta, para esse ativismo, né? E a gente, na saúde, né, na busca de uma assistência de qualidade, a gente busca muito isso que você está falando, né? Garantir uma universalidade, uma integralidade e uma equidade, vendo aquele usuário do sistema de saúde, no caso a usuária, né, do sistema de saúde, com os mesmos direitos que todas as outras, mas ao mesmo tempo com esse olhar individualizado para as necessidades dela ali. Né? E aí, com essa visão, né, da luta contra a violência obstétrica, pelo parto mais humanizado, pelos direitos das mulheres, né, de fazer suas escolhas, vem a luta da criança também, né, desde o nascimento. Então, a gente vê, por exemplo, que a mortalidade infantil, que é um desafio que a gente ainda precisa alcançar mais, né, porque já melhorou muito nos últimos anos, isso está intimamente ligado com a assistência à gestação e ao parto, né? Então, os índices de mortalidade materna e mortalidade infantil, eles andam juntos ali, né? E demonstra bem quais são as desigualdades que a gente tem no nosso país. E então, quando a gente pensa em ocupar os espaços, né, onde essas políticas públicas são decididas, você sabe que eu sou pré-candidata a vereadora, vai ser a minha 3ª eleição. E desde a primeira vez que eu topei essa empreitada, né, foi muito com esse olhar. Né? Eu participo da movimentação Muitas, que elegeu a Cida Falabella, a Bela Gonçalves, e a Áurea Carolina e André de Jesus. E a proposta das Muitas é muito essa que você está dizendo, né? Então, a gente tem uma metodologia que chama LabPops, que é a construção dos projetos de lei em laboratórios populares, porque é fundamental a gente construir isso com as pessoas que vão se beneficiar dessas leis, né? E lá na Câmara Municipal, a gente vê, assim, 99% dos projetos de lei que tramitam lá não tem nada a ver com a realidade das pessoas.
são de interesses individuais, né, de pequenos grupos, e não da necessidade real de um grupo macro, né, de uma questão macro. E como a gente não tem uma representatividade dessas lutas, que são as lutas da maior parte da população, né, fica difícil. Então, a nossa luta enquanto movimento social também tem que pressionar de um lado, e também temos que ter uma representatividade na política para poder casar as duas coisas, né? Verdade. Aí eu queria saber um pouco de você, assim, algum exemplo que você tenha vivenciado que você acha que muitas vezes, né? Porque a teoria, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhosa, né? Isso. É uma coisa assim que está à frente do tempo, né? Mudou completamente a concepção. Mas na prática ainda tem vários desafios de aplicabilidade. Eu lembro que o ano passado, o ano retrasado, agora eu não sei mais porque eu me perdi nas etapas, eu participei da Conferência Municipal de Criança e do Adolescente, que foi a coisa mais maravilhosa. Mais linda. Assim, as crianças reivindicando mesmo esse espaço. Tiveram presente o direito de falar, né? Os lugares de decisão. Então, eles iam, né, 8, 9, 10 anos, iam lá na frente e falavam, não, a gente quer participar, vocês estão decidindo o que é melhor para a gente, sem a gente estar aqui para dizer o que é melhor para a gente. Isso me sensibilizou muito, né? E aí depois acabou nem tendo, né, o final da conferência estadual. Isso. Eu saí como delegada, participei da primeira etapa da conferência estadual, mas a segunda nem teve. Então, assim, também esse ataque, né, em nível nacional, desmontar os conselhos. Então, assim, se a gente já tinha desafios de financiamento... Agora estão maiores, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que você vê alguma coisa que possa ser feita, que aparentemente é até pequena em relação ao tantos desafios que a gente tem, mas que poderia auxiliar. Uma coisa que eu vi na conferência muito as pessoas dizendo é que o número de conselheiros tutelares é pequeno em relação à demanda que tem, mas que isso é uma lei federal que determina esse número. Então, é coisas que a gente tem que brigar para modificar em várias instâncias, né? Na realidade, a lei federal, ela fala, né, um conselho a cada 100 mil habitantes. O nosso está longe de trabalhar dentro do que a lei federal fala, né, o nosso município. Se a gente for contar aí, está faltando mais uns 17, no mínimo, né, dentro dessa realidade. Mas a gente cada dia tem que se reinventar dentro do conselho para poder não deixar aquela família desassistida, para poder não deixar se perder aquilo ali que você está começando a construir. E principalmente a confiança daquela família, quando ela vai lá buscar um apoio, uma orientação, ou até quando mesmo vai, né, por motivos de ter sido denunciado. A gente tem que colocar o usuário para entender que a gente está ali para ajudar, para tentar fazer a diferença para a vida dele dentro desse contexto de agressividade, né, essa fase ruim que está acontecendo. Porque a gente sabe que a vida não é fácil para todo mundo. Sim. E tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as situações do dia a dia. E isso gera várias situações de conflito dentro do núcleo familiar, né? A gente, quando é mãe solteira, a gente tem um novo relacionamento. Às vezes isso gera também um conflito, né? Aquela coisa assim, pô, eu tenho meu direito de viver, mas eu tenho filhos, né? Ou uma avó que está cuidando dos filhos, porque a mãe não quis, dos netos, né, a mãe não quis, ou teve um outro momento na vida dela que ela passou e aquilo ali, ela não consegue dar conta. Então a gente tem que buscar trabalhar isso, e graças a Deus no período que eu tive, a gente conseguiu muito parceiro fora, né, porque a rede ela não dá conta disso tudo, então a gente fazia muitos encaminhamentos para fora, psicólogo, essas coisas. Das maiores dificuldades que a gente tinha no conselho, e eu acho que ainda não que o SUS não seja bom, o SUS é ótimo. Se você for ler a teoria do SUS, ele é perfeito, né? Quem ainda não leu, pega lá o SUS, vai dar uma lida. Ele é o melhor plano de saúde que existe no mundo. Mas, querendo ou não, a gente sabe que é uma coisa que começa lá de cima e vem, né,
determinando e fazendo as trocas aí da realidade que era para ser o SUS, que está escrito lá. Mas é O ECA é a mesma coisa. Elaine, porque tem essa proposta de ser universal e garantir direitos fundamentais de uma população que sempre teve negado seus direitos, isso vai de frente com muitos interesses, né? Então, com certeza. Eu vejo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SUS, né? O sistema de educação pública. Então, tem um planejamento e uma estruturação fantástica, mas que não é priorizado, inclusive financiamento, né, para se fazer com isso. Não se dá uma condição, uma estrutura real para aquilo, né, que tem que ser cumprido, que é direito nosso e de todos. Eu sou muito suspeita para falar da educação, porque até hoje eu tenho um vínculo muito bacana com a Regional Centro-Sul, né, Secretaria de Educação do município. Sim. Eu tenho a Claudinha, que era uma referência lá da Família Escola, que é um programa que tem no município. E assim, ela é uma pessoa espetacular, ela trabalha com a humanidade mesmo, entendendo, ouvindo o adolescente, ela vai para as rodas de conversa, ela tenta fazer encontros com a família, entendeu? Antes, tentar resolver ali no território, conhecer no território. E é isso que a gente precisa, pessoas como ela, que vai buscar a realidade lá e participar daquela realidade, ouvir, antes de determinar, de fazer um relatório, de mandar para o conselho denunciando, pedindo para que a gente mande carta, né, convocando a presença lá, essas coisas. Então, ela vai sentir primeiro, né? A gente sabe que em questão de ensino, tem algumas escolas que hoje avançaram muito, estão melhorando, mas a gente sabe que existe um diferencial, uma escola na área central e uma escola dentro de periferia, o ensino. Infelizmente, eu falo que em todas as áreas tinha que ter o atendimento e receber a criança, adolescente, o idoso, mulher, o homem e qualquer outra pessoa como eu queria que me recebesse. Eu acho que antes, né, de qualquer situação, eu tenho que pensar assim, se fosse eu ou se fosse os meus, né, como que eu gostaria que fosse tratado? Independente das minhas dificuldades. Eu fiz a opção por estar ali, ninguém me obrigou. Então, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é com amor e respeitando o próximo. Mesmo com as dificuldades. Todas as áreas têm a sua dificuldade. Né? E na Centro-Sul, nesses longos 4 anos, a gente veio trabalhando muito frequente o diálogo entre conselho, escola, família, o grupo Família Escola, entendeu? Rede pela Paz. Então, foi melhorando bastante aí. E com a direção também. O ensino foi tendo uma metodologia diferente. Então, como eu disse novamente, sou suspeita para falar da educação da Centro-Sul. Tem pessoas como a Marília, né? A professora Ângela, eu participava da roda de conversa que tinha lá, a cada uma vez por mês, onde estavam todos os órgãos do município se encontrando, buscando discutir, ver a visão de um, observando a de outro, para que a gente pudesse buscar encaminhamentos reais, né? Para melhorar cada território, como que estavam acontecendo as coisas, um dando suporte para o outro, e isso, com o decorrer, serviu de projeto piloto para as outras regionais. Não sei como é que continua, mas foi muito bacana, e eu sei que na Centro-Sul ainda tem um movimento muito bacana ainda, um diálogo bacana, a parceria é muito importante, e as coisas vão melhorando na questão do ensino hoje nas escolas que estão dentro da comunidade. É claro que precisa melhorar para dar condições para os meninos amanhã como igual, né? Como igual. Mas isso é uma coisa a longo prazo e é o que você falou. A gente precisa de pessoas que vá representar lá dentro mesmo o poder público, dentro da política de verdade, para que as ideias casem, né? Para que as ideias casem. Enquanto não existe isso, vai ficar, ainda continua complicado. Continua complicado, para que essas pessoas possam entender mesmo qual que é a real prioridade e necessidade de cada local, de cada cidadão, né? Fazer valer mesmo que está na Constituição e que aos poucos foi sendo trabalhadas em outros estatutos. Né? Eu acho que é o principal. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente garante vários direitos, mas na realidade do dia a dia, a gente não consegue garantir 100% esses direitos. A fila para um psicólogo é muito grande, é uma consulta primeira consulta daqui 1 mês, a outra 3, 4, 5, 6 meses, mas a gente entende que essa dificuldade é pela falta do profissional,
pela desvalorização do profissional, entendeu? A gente tem técnicos do PAEF que atendem trocentas famílias, isso sobrecarrega o profissional. Então, tem tudo aí uma justificativa, mas no final das contas você esbarra no mesmo contexto. A falta de condição e estrutura, né, que os órgãos públicos dão para garantir mesmo os direitos básicos de qualquer cidadão, independente de cor, de raça, de gênero, de opção sexual, entendeu? E como pessoa, como cidadã, eu acho que se o meu estado, o meu município, ele não consegue ter estrutura para isso, ou ele ainda não pensou dessa maneira, eu acho que eu posso fazer minha parte para poder fazer a diferença. E eu venho buscando aqui grupos de mulheres, né, para a gente poder trabalhar e desenvolver e tentar buscar essa diferença da autoestima, da valorização, da necessidade e da diferença que vai fazer o ensino, porque é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, né, de tentar acabar com esse rótulo do morador de favela e o morador do asfalto. Não, somos todos iguais, né? Não tem que existir essa diferença, somos pessoas, temos os mesmos direitos e podemos ter sim as mesmas oportunidades. Mas como? Vamos aí tentar trabalhar esse como aí aos poucos, fazer a ligação, né, entre aspas, o asfalto com a comunidade. Eu tenho vários amigos e a gente faz esse circuito, é muito bacana. A gente tem vários projetos dentro da comunidade aí e vamos trabalhando isso no dia a dia para que a autoestima daqui mude e que de lá também eles vejam a oportunidade de conhecer e conviver com as pessoas que tem aqui. Porque às vezes também, quando a gente está no asfalto com as pessoas, né, que não convivem, elas ficam meio receosas de vir. E o que a gente anda fazendo aqui no Morro, o Júlio, meu amigo, tá aí, meu parceiro de coração, né, em todas as ações, né, para sempre da minha vida, a gente vem fazendo essa ponte, essa ligação do bem aí, para que as pessoas venham, conheçam, participem das ações junto com a gente, atue, caminhe dentro da comunidade com maior tranquilidade e liberdade, né? Amanhã ou depois, a gente, se precisar, a gente até arruma um cantinho para ficar mais. E a comunidade é uma coisa acolhedora, é igual dizem que coração de mãe sempre cabe mais um. A comunidade também é assim. E lá fora também eu tive pessoas que me acolheram e me abraçaram e me ajudam até hoje nessa caminhada, né? Como a gente diz, não temos quem deveria fazer, então vamos tentar fazer. E é assim que a gente vai levando a vida. Não posso desistir. Né? Mesmo hoje não estando no conselho, eu ainda tenho contato com várias famílias, que eu ajudei até o finzinho de processos de, né, o retorno das crianças saindo do abrigo, voltando para casa. Então, vai se criando uma confiança, um vínculo, né? Eu ainda podendo ajudar, mesmo não sendo da minha comunidade, eu ajudo. O que eu forneço e ofereço para as pessoas da minha comunidade, eu tento ofertar para as outras. Às vezes me ligam, Elaine, lembra de mim? Eu encontro na cidade com vários adolescentes e eu falo assim, aí eu falo, tia, você não tá lá mais não, pelo amor de Deus. Eu falo, não, mas vamos dar continuidade nisso aí, não muda. Pode me procurar qualquer coisa, a gente vai no conselho e vê o que a gente consegue fazer. Hoje eu sou madrinha de uma das meninas que passou quando eu entrei, era uma que dava muito trabalho, ela tem uma filha, e eu sou madrinha, fui no festinho de 1 ano, a gente tem um contato bacana, e cada dia que eu vejo o comportamento dela, a preocupação dela com a filha, e tudo, ela vive em situação de rua, uso de droga, essas coisas todas, eu falo, nossa, eu sou muito feliz. Com todas as dificuldades que vier passar, com tudo que aconteça, eu falo que eu sou muito feliz. Porque um dia eu pude, com algumas palavras, alguns momentos de horas a mais com ela lá no conselho, hoje eu consegui fazer a diferença para a vida da filha dela, que está fazendo diferença para ela. Então são esses detalhes assim que me fazem não desistir, né? E eu falo para você assim, sonha, é a terceira campanha, não deixa de sonhar, entendeu? Confia em Deus e que vai dar certo. Uma hora vem o melhor ainda do que você estava esperando. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Elaine? E aí, isso. O que é para ser, vai ser, né? No momento certo também. Verdade. A Marisa tá comentando aqui que é verdade, Elaine, a atuação do poder público é muito limitada. É. O Júlio comentou, Elaine Rocha, o sobrenome não é por acaso, uma guerreira. É, eu brigo demais com ele, mas ele me ajuda demais. DH pela infância. Não sei se é a Desirê que está aqui, deve ser.
A escuta da infância e da adolescência é um grande desafio. Temos que buscar esta escuta constantemente. É É verdade, um desafio até para a gente, né? Porque não é? assim, a gente revisita também muitas das nossas questões de infância e adolescência quando a gente se coloca nesse lugar de fazer essa Isso. interlocução, de fazer essa compreensão, de acolher, né? Igual você comentou aí a questão, né, por exemplo, é, as mães que não quiseram ficar com os filhos, e aí a avó cuida, mas qual foi os O direitos que contexto, né? essa menina teve garantidos quando ela era criança, à medida que ela O foi que que crescendo, aconteceu, né? O que que qual foi aconteceu? O o que que se passou acesso que nessa ela história teve, dela? exatamente, qual Isso, foi o para que acesso que ela hoje. teve, qual foi o histórico que ela teve, né? Se ela também foi Isso. vítima de violência, se ela Uhum, teve acesso, por exemplo, a uma educação sexual, né? De uhum. entender, né, as implicações de uma gravidez, Como por exemplo, de poder isso, como que foi decidir o ser ou não contexto, né? mãe. Quando ela chegou e começou a se entender como pessoa naquele núcleo familiar, como é que ela se sentiu, como que era o contexto mesmo de relacionamento familiar. Isso tudo interfere, isso tudo faz a diferença. Independente de ser ou só pai, ou só mãe, ou avó, ou avô, às vezes uma orientação, um diálogo, um abraço, né? Isso faz muita diferença para o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. São coisas principais. E muitas vezes, quando a gente conversa com eles, a gente fala assim, naquele momento, como coisinhas mínimas. Mas dentro deles é tão grande o buraco, fica sendo uma questão de grande dimensão, que a gente fala assim, nossa, hoje eu entendo por que esse comportamento. Mas vamos lá, vamos tentar trabalhar isso aí e você começar uma nova fase. Não é Sim, fácil. Eu tenho os meus acolher para conflitos. ressignificar, para também dar um Isso. passo adiante, né? Porque a gente também tem Isso, muito que aprender, né? A gente também com não pode certeza. ficar nesse lugar de eu estou sendo oprimida e eu vou continuar aqui. Não, a gente precisa. Eu falo muito que eu não gosto, assim, sofrer, nós sofremos, cada um tem a sua mágoa lá, né, as Uhum, situações que viveu, mas a gente não pode se vitimizar o resto da vida por essas situações. A gente tem que uhum, procurar apoio e ajuda para trabalhar essas situações, mas tem que caminhar, tem que evoluir, tem que uhum. prosperar. Tem que levantar, sabe? Buscar alguma coisa que seja importante para você e que vai fazer a diferença na sua vida dentro daquilo tudo que você viveu. Eu A tenho luta é vários constante, né, conflitos Elaine? do dia a dia. E muitas das vezes eu atendia mães, atendia adolescentes e via uma partezinha de uma situação que eu vi na minha vida ali sendo relatada para Uhum, mim. Eu falava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ajudar? Eu vivi por sim. isso também, eu passei por isso. Mas aí eu falava, peraí, Elaine, vamos pensar um pouco, porque você passou por isso, mas Uhum, aconteceu alguma coisa no seu caminho aí que te ajudou a mudar. Então vamos tentar trabalhar, é claro que não vai ser igual, nem da mesma maneira, porque cada um é um e sim. único, né? Então vamos tentar algo que possa ajudar e começar a fazer diferença para que mais na frente o caminho dela seja diferente do que ela tá te mostrando hoje, de como tá sendo hoje. Uhum. E com palavras ou pedindo ajuda a outros, entendeu? De alguma maneira eu tentava fazer. Tinha dia que eu saía com o coração tranquilo, de falava assim, de dever cumprido. Mas tinha dia que eu vinha para minha casa e falava, nossa, Hoje não deu, né? eu, eu assim, não dormia pensando no que eu poderia fazer para ter um Uhum, resultado melhor, para fazer a diferença de verdade, ou para que sim. aquilo mudasse, né? Por E isso que uma é tão coisa eu aprendi importante que a não atuação em adianta. rede, né? Que você falou, né? Você falou Isso, também desse grupo de mulheres que você participa. Eu sou viciada isso. em grupo, né? Desde que eu A entrei minha filha. nessa questão né, do direito a um parto Aham, digno, respeitoso, a gente coordena um grupo é. de apoio a gestantes. Aqui o Istar BH desde 2011 e antes da gente fundar o Istar aqui, a gente participava da Roda Bem Nascer, que era ali no Parque das Mangabeiras. E Uhum, como que é potente, né, essa metodologia da gente estar em roda, essa circularidade, né, essa horizontalidade,
um espaço de segurança, de acolhimento, para as Isso, pessoas terem liberdade também de ser quem elas são, se colocar da forma como elas são, porque todo mundo tem algo importante a dizer, né? E verdade. como que a gente vê nas histórias umas das outras, a gente vai se fortalecendo também, vai encontrando caminhos juntas, né? E aí Isso. ampliar essa força, né? Para além do individual e das amigas Uhum, próximas, como que a gente pode ir transformando também a nossa comunidade, né? A nossa cidade. isso, E verdade. aí isso vai para todos É, os isso vai, lugares, né? vai, A né? gente E não fica querendo adianta. mudar o mundo. Nossa, não fala não. Eu falo, às vezes, eu falo, ai meu Deus, se eu pudesse, tem dia que sexta-feira eu compro Minas Cap. Eu falo, ai Deus, ajuda eu a ganhar, que eu tenho que arrumar um espaço bem grande para poder atender, para poder acolher, para poder ajudar mesmo de verdade, mais ainda, né, dentro das minhas limitações. E aí eu falo, não, Deus, perdão, desculpa, tá? Porque da maneira que o Senhor está me capacitando, a gente está indo, né? E o pouquinho que faz a diferença já é importante, né? Ô, Elaine, tem mais Como recado aqui para você, ó, do conta aí Júlio. pra mim. Ah, Elaine, dá um abraço aí na família. Tô vendo aí a matriarca, mulher de a minha fibra, mãe Dona é. Dávila. A Olha, eu mulher vou te mostrar, vou trabalhadora. mostrar pra vocês o meu filhão mais velho, meu adolescente. Espera aí só um minutinho. Ele é tímido, tá, gente? Adolescente é tímido, sempre é tímido. Boa Esse é o Paulo noite. Cauã, Prazer, Cauã. né? E vou mostrar pra vocês uma das pessoas que é referência pra minha vida nesse contexto aí, que faz parte do grupo de mulheres. Ah, que Essa é a linda. minha mamãe escondidinha, Boa noite. Dona Dávila. Prazer, boa noite. Ai, que vontade de dar um abraço, gente. Nós vamos fazer isso, nós vamos combinar e fazer, entendeu? Um abraço. Nós vamos marcar, vamos Fazer fazer. uma Assim que roda passar esse presencial, Covid, né? nós vamos começar a fazer esse momento de acolher, de abraçar, de sentir, receber as pessoas, que é o que a gente gosta, tá? E sejam todos bem-vindos e já convidados, né? O que a Ah, gente que precisa é ótimo. trabalhar aí esse Covid aí, a conscientização de cada um, para que a gente Sim. consiga passar por esse momento o mais rápido possível, né? E voltar aí para o calor humano aí. Nós gostamos muito de abraçar. Muito, né? Faz muito bem Faz para a falta. alma, para o coração, né? Nossa, um abraço que hora que faz uma falta. Só Faz. Deus, você não imagina. Abraça muito sua mãe aí, Elaine. Se abrace Com muito. certeza, minha filha. Com certeza. Como diz, enquanto Bom, a gente tem que abraçar e cuidar, né? tem mais recado aqui. Deixa eu ver. O Júlio tá falando. Boa sorte nessa sua empreitada, Poli. Ah, obrigada. É, Vamos viu? juntos e juntas ocupar essa política aí para ela ter mais a nossa cara. A Jane falou Viva o SUS. Júlio Isso. falou que ia sair, mas já voltava. Deixa eu ver quem mais. Mais gente chegando aí. Vivian falou exercer a empatia. Que mais? Disse tudo, somos todos iguais. A Vivian falou também. Politrancoso, maravilhosa. Como é que eu coloco a tela dela? E a Áurea entrou agora também. Ô, Elaine, eu queria te perguntar com relação à pandemia. Como que você acha que... Só ela. Uai, gente, o que é isso aqui? Aê! Eu cliquei na tela, começou a aparecer outra coisa. Tava aqui lendo os comentários e não vi. Não, Que tava tranquilo. aparecendo. Essa questão, por exemplo, né, da garantia do direito das crianças e adolescentes com essa questão da pandemia, né? Então, assim, tem uma recomendação, né, de isolamento, mas que é super difícil de cumprir, né? Sobretudo nas famílias que estão em situação mais vulnerabilizada, né? Com mães e pais desempregados,
que às vezes está Verdade.